Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura aqui do pregão do dia 8 de agosto de 2013. Mais uma vez eu vou iniciar o nosso bate-papo aqui com aquelas palavras que vocês não gostam. Missão difícil essa nossa aqui no dia de hoje. A gente tem um pregão muito complicado pela frente, em função até do fechamento que a gente teve ontem, tá? O mercado ontem tinha uma grande expectativa, a gente esperava ter um dia muito bom, acabou que isso não se confirmou, acabou que a gente não teve um dia bom, o volume caiu de novo, a movimentação caiu de novo e, lógico, a dificuldade aumentou de novo. Então, assim, não foi lá um dia muito bom. As operações não aconteceram, tomamos alguns stops na abertura, o que é normal num dia como o de ontem. A gente tem uma expectativa grande em função do dia anterior, em função do volume, e simplesmente as coisas não aconteceram. Então, era um dia onde a gente estava mais disposto a assumir riscos na abertura do pregão. Assumimos esses riscos e, infelizmente, não obtivemos sucesso nas nossas operações, tá? Faz parte do jogo, infelizmente faz parte do jogo, como a gente costuma dizer, um dia da caça, um dia do caçador. Ontem foi da caça, hoje vai ser do caçador. Bom, pessoal, hoje nós temos então algumas questões que merecem a nossa atenção. A Vale divulgou balanço ontem, o resultado deles dividiu aí os analistas. Se você olhar para um lado do resultado, que é o lucro básico que eles chamaram, foi lá de 5 bilhões de reais, e se você olhar o lucro líquido é de 800 milhões apenas. Então sumiram 4 bilhões de reais do balanço da Vale. Como sumiu? Eles tiveram perdas com derivativos, com marcação a mercado de derivativos, em função do câmbio. Tá? A alta do dólar prejudicou muito a Vale. Como eles são uma empresa exportadora, eles fazem hedge, e essa alta do dólar forte aí prejudicou o desempenho da Vale. Tá? Então eles tiveram perdas com esse tipo de contrato, eles tiveram perdas com marcação a mercado de debêntures, eles tiveram perda com derivativos, enfim. Então, perdas decorrentes da variação cambial. Sumiram 4 bilhões de reais do balanço da Vale. Isso é um fato. Então, alguns gostaram, dizendo que não tem nada a ver, que o que importa é o lucro básico, outros não gostaram. Enfim, o fato é que ela despencou 6% ontem no aftermarket, lá nos Estados Unidos, as ADRs. Tá? Então isso pode indicar para nós aqui uma abertura em queda forte da Vale. Pode indicar, estou sendo bem claro, não estou dizendo que ela vai cair, ela pode indicar. Então, na abertura do pregão, todo mundo de olho na Vale, é evidente. Pode acontecer operação de repique, pode acontecer operação de venda, enfim. A gente pode fazer algum trade legal na Vale nesse começo, em função aí justamente dessa situação que a gente tem do balanço dela, que alguns gostaram, alguns não gostaram, enfim. Nós temos também hoje dados vindos da China. A balança comercial chinesa sinalizou um aumento de importações. Isso favorece mineradoras. Então, o Vale, o Gerdau, o CSN, os Ignios também podem ter volatilidade em função dessa notícia. Tá? Eu não estou dizendo que vai subir, isso fique bem claro. Estou dizendo que pode ter aí volatilidade em função disso. Então, a gente tem esse setor de siderurgia hoje, deve ser um setor que movimenta bastante, esperamos pelo menos, e a gente pode conseguir aí algum trade interessante. Tá? No mais, deve ser um dia complicado, a gente espera aí um dia bastante complicado. Tem uma penca de empresa divulgando resultado, uma penca mesmo, e então também deve trazer volatilidade. E finalmente, vamos lá, vamos ver como é que vai ser aí o nosso dia, o que a gente vai conseguir. Tá? Bom dia a todos os nossos amigos lá no auditório. E a gente tem então aqui na tela Ibovespa, período diário. Vocês estão visualizando aqui, gente, o candle lá na terça-feira. A gente teve uma movimentação forte, o mercado caiu aí 2%, com volume na média, um volume bom, melhor volume do mês, um dos melhores volumes dos últimos 2 meses, enfim. E ontem simplesmente não aconteceu nada. Então foram dias difíceis. Segunda-feira a gente praticamente não movimentou. Terça caiu forte, mas se você olhar aqui nos 15 minutos, você vai ver. Segunda não movimentou. Terça caiu forte em 3 candles. Depois não movimentou mais. E ontem não movimentou. Então a gente só conseguiu aproveitar na semana 3 candles, 45 minutos. Sendo que ele veio da máxima do dia e caiu 1000 pontos. Então é muito difícil de vender isso aqui.
Para hoje, então, nós temos aí essa situação para destrinchar. Máxima do dia, mínima do dia. Máxima 47.665, mínima 47.164. Se romper esse 47.665, ele deve vir testar a região de 48 mil, onde já deve encontrar aí algum tipo de resistência. Se romper 48 mil, volta para o meio dessa consolidação, a gente tem que ficar de olho, aí uma queda no volume pode sinalizar que ele vai ficar mais um tempo enrolado por aqui. Tá? Se por acaso a gente perder a mínima 47.164, a gente passa a ter alguns objetivos para baixo interessantes, 46.719, 45.929, aí nós temos lá 45.400 e até a mínima do ano lá no fundo, nos 44 mil. Tá? O fato é que não adianta nem a gente perder muito tempo enrolando, o nosso índice já abriu em alta, tá, pessoal? Então a gente tem ontem um dia de absoluta indecisão, a maior parte dos ativos ficaram para venda e bem no fim das contas a gente teve aí uma abertura em alta. Tá? Então, dia ontem indeciso, ativos para venda, abertura em alta. Isso aqui é o mais enrolado que isso. Enfim, essa é a nossa realidade. Tá? Bom, agenda. Então vamos começar com os resultados. Vou até colocar na tela para vocês aqui. Nós temos uma penca de resultados saindo hoje. Tá? Nós temos Arteris, BMF Bovespa, Braskem, Cetip, Contax, Decoval, Estácio, Eternit, Fertilizantes Érica, Croton, Magnesita, Marfrig, Metal Leve, Multiplus, PDG, Positivo, Raia Drogasil, Randon, T4F Entretenimento, Triunfo Participações e Unipar. Então, uma penca de resultados saindo hoje. Isso pode trazer bastante volatilidade do pregão, tem muita coisa vai sair depois do pregão, tá? Então vai trazer para amanhã esse resultado, mas claro, o pessoal já fica na expectativa, tentando entender, tentando encontrar aí alguma coisa, alguma sinalização do que vai acontecer, enfim. Então essa é a sinalização, tá? Nós temos de agenda para o dia 8, nós temos saindo às 9h30, então já saiu aqui Initial Claims, quantidade de pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. Este era o indicador importante do dia, então já saiu. Então não deve ter nada mais muito relevante aí ao longo do dia. Tá? Vamos então às recomendações. Nós temos como recomendação de compra a Vale 5. Tá? Claro que a gente não sabia do resultado dela, estamos falando de gráfico. Ela fechou muito bem na máxima, com uma alta de 2,5%, com volume acima da média. Então, para nós isso é compra, tá? Independente do resultado. Mas, graficamente, se ela romper aqui esse 23,17, tem algo no 23,33. Depois ela deve vir buscar aqui essa região, essa região aqui dos 29,17, tem algo 29,33. Depois deve buscar algo na região do 29,56 até essa região dos R$30. Tá? Claro, gente, que isso era antes do resultado, tá? Estou dizendo para vocês que ela caiu quase 6% ontem lá no aftermarket americano. Então a gente está esperando a abertura em gap de queda dela. Mas de qualquer forma, eu preciso mostrar para vocês o que a gente viu ontem. Então, eu não estou pensando em comprar a Vale, tá, gente? Exceto se ela estiver subindo, é evidente. Graficamente ela está mostrando uma coisa, mas o resultado dela foi completamente diferente do que a gente está vendo aqui. Vamos ver na prática o que vai acontecer. A gente cansa de ver por aí empresas divulgando resultado ruim e subindo forte. Tá? Então, não sei se isso vai acontecer hoje, mas de qualquer forma eu acho que é bem importante aí a gente estar de olho na Vale. Tá? A gente tem aqui, além disso, a Fibria, FIBR3. Apesar dessa grande volatilidade da Fibria, eu gosto muito dela aqui, ó, tá, gente? Eu sei que é um gráfico muito longo, o mensal, mas o mensal dela ele pode estar falhando este topo aqui. Ó, tá? Nós temos a primeira sinalização de que isso pode estar acontecendo aqui, tá? E o alvo seria a linha média, que seria isso aqui, ó, graficamente falando, claro. Certo? Então eu tenho para o dia, é um movimento muito volátil, grande e tal, enfim, mas eu tenho a Fibria caindo muito forte ontem, ela voltou, corrigiu exatamente aqui na média de 60, deu um sinal de venda e está indo lá. Tá? Então, para hoje, a Fibria, se perder aqui essa mínima de 23,80, pode ficar legal, pode ficar interessante.
Alvo da Fibria 23,46, depois algo lá na região dos R$ 23, tá? Além da Fibria, nós temos também a Gol 4, sacanagem a Gol ontem, errei a colocação do stop dela, coloquei 1 centavo acima do lugar errado, ela foi buscar, o mercado não tolera erros, infelizmente. Então a gente tem aqui, no dia de hoje, a Gol pode continuar cedendo, ela tem possibilidade aí de continuar indo buscar lá o fundo, indo buscar lá a mínima. Se perder esse 6,81, ela deve vir buscar essa região de 6,62, depois lá dos R$ 6. Tá? Esta então é a Gol, o código dela é Gol 4. A gente se interessa por ela perdendo aí os 6,81. Tá? Então, além da Gol, nós temos Banco do Brasil, BBAS3. Também ontem teve um dia de pouco volume, mas vinha de um dia de queda muito forte. A gente para hoje acha que ele ainda pode continuar cedendo. Se perder 21, 24, pode ficar legal, a gente pode fazer uma venda nele, alvo R$ 21, depois algo lá na região dos 20. Aí temos aqui a PDG, PDGR3, tá? Então também a PDG, ela montou aqui um lindo pivô de baixa, ontem afundou de novo, e para hoje, se ela perder 1,66, tem alvo no 1,64, que é a mínima do ano. Tá? Então tem objetivo aqui, depois perdendo 1,64, se eu não me engano, é mínima histórica do papel. Tá? É mínima histórica da PDG, tá, gente? É isso aí. Mínima histórica. Então, PDG perdendo 1,66, tem alvo em 1,64, que é a mínima histórica do papel. Vale a pena acompanhar. Tá? A Rossi, ela também está interessante. Perdeu o mínimo do ano. Perdendo aí esses 2,41, ela tem algo lá nos 2,15, R$ 2 aproximadamente, que é lá o que os fundos lá de 2008, alguma coisa assim que ela tem também. Tá? Então, mais uma recomendação. Então, para hoje ficou compra em Vale. Claro, antes do resultado. Agora a gente vai ter que ver como que vai se comportar com base no resultado que foi divulgado. E a gente tem aí venda em Fibria, Gol, Banco do Brasil, PDG e Rossi. Notícia quentinha. A gente tem a Petrobras fazendo uma descoberta nova lá no pré-sal, tá? Num poço lá, enfim, não vou dizer o nome do poço, não interessa. Mas ela fez uma nova descoberta de petróleo, tá? Lá no pré-sal. Então isso pode também aí trazer aí algum tipo de volatilidade para o papel. Vamos dar uma olhadinha então lá na BMF. Contrato de café arábica, vencimento em setembro, trabalhando em alta nesse momento, depois de alguns dias de volatilidade. Então, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que está montando aqui. O Guerra escreve para a gente lá, a DR da Vale dispara 7% após cair 6% no after. Tá? Então, ela cai 6% ontem, sobe 6% hoje, enfim, então fica uma alta aí de 1,6% aproximadamente. Muito obrigado, Guerra, interessante aí. Então a Vale já zerou as perdas de ontem, então já não temos mais aí aquela pressão vendedora, mas que ela caiu no fim ontem e recuperou hoje, está com uma alta acumulada aí de 1,6%. Tá? Bom, então contrato de café, contrato de milho, a gente não está operando por enquanto, a gente está esperando uma correção, não afastou tanto que vale uma compra, está longe de valer uma venda, então não tem muito o que fazer. Contrato de boi gordo, ainda muito enrolado, ainda difícil, também trabalhando com forte volatilidade. Um contrato que me agrada muito é o contrato de dólar, rompendo aqui o 23,31, pode ficar interessante, abriu aqui no meio do caminho, 23,14. Então está um pouco longe, abriu dentro de uma consolidação, não tem muito o que fazer. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar aqui também com o dólar. Tá? E temos aqui o nosso índice futuro, que já abriu em alta, trabalha em alta de 0,8% nesse momento. A gente teve uma abertura aí forte, depois o mercado agora enrolou. De qualquer forma, estamos em tendência de alta no curto prazo, vez que a gente tem aí um rompimento da máxima do dia anterior. Tá? Então isso sinaliza aí uma abertura em alta da nossa bolsa. Tá? Claro que a Vale deve abrir em alta, deve abrir puxando, uma vez que ela recuperou toda a queda de ontem também. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Para cima deles.
Vamos ver se a gente vai ter um dia bom. Temos aí alguns ativos, uma boa perspectiva de movimentação. Vamos torcer, é claro, para que isso se transforme em trade, que se transforme em movimentação. É do que a gente precisa para ganhar dinheiro. Nós estaremos ao vivo com vocês daqui a alguns minutos, lá na sala do curso da Interinvest Educacional. São todos nossos convidados para acompanharem lá com a gente. Quem não participa, é só fazer seu cadastro em www.interinvesteducacional.com.br e a gente vai liberar gratuitamente para vocês um teste aí de 7 dias para conhecer o nosso trabalho. Aqueles que não acompanham o curso ao vivo, a gente vai estar ao vivo aqui no auditório, a partir das 17 horas, com o nosso bate-papo aí do pregão, nosso call de fechamento, tá certo? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, um excelente pregão a todos e a gente se vê daqui a alguns minutos lá na sala do curso ao vivo. Até lá.